E aí, pessoal, tudo bom? Aí, estamos para mais uma aula de filosofia. Agora, o primeiro ano, falando de filosofia da ciência. A gente vai falar um pouquinho de Thomas Kuhn. Normalmente ele vem depois de Karl Popper. O pessoal já assistiu, viu sobre falsacionismo. Quem não for, pesquise, é interessante. Só que Karl Popper vai falar que a ciência vai evoluindo com a ajuda, né? Você vai seguindo o passo de outros cientistas que vieram antes de você, e você vai complementando, ela se complementa com uma ajuda, né? E Thomas Kuhn ele vai ter uma visão um pouco diferente, né? Ele tem uma visão mais das revoluções científicas são feitas por revoluções. A evolução é, na verdade, uma revolução. Qual a diferença dos dois conceitos, né? A evolução é uma coisa que vai se dando ao longo do tempo, normalmente, vai se aprimorando algo, né? E ele vai evoluindo, vai se melhorando. Né? Sua evolução na vida acadêmica. Você tinha umas dificuldades, aí você corre atrás, faz uma aula de reforço, faz umas tarefas, você vai evoluindo, chega no final do ano. Quando tem uma matéria mais complexa no quarto bimestre, mas que depende daquela lá, você já pega muito mais fácil do que foi no início, você evoluiu. As revoluções, elas acontecem com uma quebra de paradigma, ou seja, uma ideia que era central, imutável, e de repente ela vai cair por terra. E aí entra uma nova ideia no lugar. E Thomas Kuhn acredita nisso. A revolução que nós temos aí, que é mais emblemática e fácil para vocês associarem isso, é a questão da Revolução Francesa, que a gente tinha um rei, né, que era colocado para governar em nome de Deus, para governar todos os homens na terra, e aí de repente vem a Revolução Francesa com a guilhotina e corta a cabeça desse rei, e aí a gente tem uma república, onde o povo vota, decide o que é melhor para si, e aí quebra né? Então, um grande exemplo para você entender de revolução é isso. Thomas Kuhn vai dizer que é mais ou menos assim. Alguém tem uma teoria científica. Na medicina a gente pode ver alguns tratamentos que vão, assim, eles são feitos e, por exemplo, a gente tinha tratamentos para loucura, né, muito cruéis, de choque e tudo mais, que hoje em dia houve uma revolução, ou seja, quem trabalha com choque ou com lobotomia para tratar loucuras, problemas mentais, ele não tem mais espaço, nem para falar hoje em dia, né? Então mudou-se, quebrou, revolucionou, entrou novos paradigmas de tratamento, com remédios, com terapia ocupacional, convívio com a família e várias outras formas. Aí então Thomas Kuhn vai dizer que é isso. E o cientista que defende o seu paradigma, dificilmente vai abrir mão disso. Se eu tenho um tratamento e ele está dando certo, eu ganho dinheiro, né? Nós vivemos num mundo capitalista, onde quando você fala assim, aquele tratamento é o que dá certo, ele é o bom. Então você ganha dinheiro, você fica famoso, você ganha respeito. Então muitas vezes os cientistas defendem seus paradigmas com unhas e dentes, né? Tendo que haver realmente uma quebra de paradigma para isso ser mudado. A gente pode ver aí, atualmente, nós estamos vivendo no momento o caso da pandemia do coronavírus, que é uma doença muito nova. E várias formas de tratamento, protocolos de tratamento são testados, né? E são testados ali quase que como você testar a estratégia, né, de combate em plena guerra. Então é muito complicado isso, e aí a gente vê pessoas que defendem a tal da cloroquina, onde a gente, para cada estudo que defende um pouco a cloroquina, a gente encontra 3 estudos sérios de grandes instituições do mundo que são contra, porque ela é muito forte. Ela é indicada para outros casos, mas o caso do Covid não, porque ele afeta muito o corpo, né? Tem pessoas que chegam na UTI não só com problemas respiratórios, mas tendo que fazer hemodiálise também, que é o rim já não está funcionando, e tem que filtrar o sangue da pessoa. Ou seja, ela mexe demais com o corpo em casos que são mais graves, e a cloroquina se mostrou um remédio muito forte para essas pessoas que estão nesse nível de fragilidade. Então, assim, é engraçado que a gente viu quase que uma revolução científica acontecer em poucos dias, semanas que a gente está fechado, entra a cloroquina como remédio milagroso, de repente já cai com outros protocolos que, por exemplo, hoje usam anti-inflamatórios, né? Porque o Covid, uma das principais coisas é inflamar as vias respiratórias, os brônquios e tudo mais.
Então, é um outro exemplo. Então, Thomas Kuhn vai dizer assim, para vocês terem ideia, no Brasil se pesquisa mais sobre aplicação de silicone e calvície do que sobre a cura do câncer. Porque segue o mercado, né? São mercados muito fortes, que movimentam muito dinheiro. Então, a pesquisa vai através disso. Então, Thomas Kuhn é um crítico desse sistema científico, mas ele fala que ele funciona assim, né? Através das revoluções, e não tem como não ter essas revoluções. Aqui, né, vamos partir então para um gráfico que eu acho que vai explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. Thomas Kuhn vai dizer que tudo no início, quando a ciência começa, né, lá dos primórdios, né, a gente brinca até, por exemplo, Aristóteles foi o primeiro biólogo, sendo que não existia faculdade nem nada de biologia, né? Por quê? Porque ele observava a natureza, né? Então aí nós teríamos uma pré-ciência que começa a ser formada. Vou dar o exemplo aqui da psicanálise de Freud, né, que estuda a mente de uma forma diferente, associação de sonhos, livre associações, o discurso, questões da infância, né, sexualidade e tudo mais. No começo, nossa, Freud foi muito rebatido, muito mal visto, né? Então seria uma pré-ciência que ainda não conseguiu provar, ter experiências e resultados que mostravam que aquilo tinha uma sistemática, né? Porque uma definição de ciência é o nosso conhecimento sistemático da natureza, né? E então você tem que ter um sistema, né? Não pode mudar ao bel prazer, ela tem que ter experiências, formas de pesquisa, ela tem que ter uma sistemática muito rigorosa. Então, algumas ciências, uma pré-ciência, ela está desenvolvendo isso e analisando os resultados nas pesquisas. Uma coisa que, por exemplo, astronomia, que é o estudo dos astros, é uma ciência. A gente estuda os planetas, aí depois Plutão vira um planeta anão e tudo mais, os movimentos, procura a vida em outro planeta, estuda matéria escura, tudo isso é ciência. Astrologia, que estudaria os signos, não é uma ciência, tem uma metodologia e tal, mas são coisas que não se consegue provar com experimentos e realmente definir, entendeu? As pessoas vão ver muita coincidência, muita coisa assim, mas ela não tem uma metodologia científica. Então tá, a psicanálise no início de Freud era uma pré-ciência, até ela se tornar uma ciência normal. Quando ele consegue curar pessoas, provar cientificamente que ele consegue realmente dar resultados à sua teoria, ele consegue ser encaixado como uma ciência que tem metodologia, tem pesquisas e apresenta resultados factuais, né? Aí, só que essa ciência normal vai sendo trabalhada, né? E aí surgem anomalias. O que quer dizer? Algumas coisas que ele dizia não se começam a esbarrar, né? E aí surgem anomalias, ou seja, são resultados que estão fora do padrão esperado. Então, essas anomalias vão surgindo, resultados fora. E aí, na própria psicanálise, a gente vai ter Lacan, Jung, vários outros psicanalistas que vão retrabalhando, como se a psicanálise tivesse uma linha de pensamento reta, que de repente começa a surgir as anomalias, e eles vão meio que fazendo os desvios necessários, né, para fazer essa teoria funcionar. E aí, com o surgimento, dependendo do que for, com o surgimento de anomalias, vamos dar o exemplo aqui da cloroquina, pessoas morrendo ao usar isso, surge uma crise. Como é que eu vou defender algo que está assim surgindo um resultado totalmente diferente do que eu esperava? Ao invés de eu salvar vidas, eu estou tirando vidas. E aí surge a revolução científica, ou seja, pessoas que estudavam isso começam a estudar outras coisas até surgir um novo conhecimento, um novo remédio. No caso é o protocolo de tratamento com anti-inflamatórios. E tem outros surgindo. Se a gente buscar mesmo, aí tem muitos artigos científicos sendo produzidos assim a toque de caixa, né? E aí os médicos estão muito inteirados nisso. Se você conhece algum médico na rede social, eu conheço alguns que estão sempre postando novidades e a gente fica até um pouco otimista. Então essa é a revolução científica, né? E aí surge uma nova ciência normal. Vamos pensar assim, a ciência normal, ela já era admitida, né? A ciência normal está aqui. Ela já era admitida como uma ciência que tem um método. Só que o método dela começou a surgir coisas diferentes, resultados diferentes, essas são chamadas anomalias. Então isso gera uma crise, que é o que, puxa, e agora? O que eu vou fazer para
né? Isso não está dando certo mais, né? E aí outras pessoas começam a buscar outros, e a gente começa, ao invés de seguir o professor Luiz Henrique, tem o professor Henrique Luiz, que está dando certo aqui e ele nos resultados científicos dele. E aí ele transforma aquela ciência e ela vira uma nova ciência normal. Essa ciência normal não é que vai mudar toda a teoria, mas aquela teoria antiga passa a ser vista de uma maneira diferente. O tratamento dos loucos agora não utiliza mais choque e lobotomia, que seria danificar a parte frontal do cérebro, né? Então, aí agora a psiquiatria tem um novo paradigma, é uma nova ciência normal. E aí isso vai também com o tempo sendo testado e vai encontrando novas anomalias. E assim vai acontecendo crises de novo e aí aparecem novos estudos. E aí o que modifica a psiquiatria normalmente para uma nova ciência normal. Isso aqui é cíclico. Quando a ciência sai daqui, que ela é uma pré-ciência e ela consegue se fixar como uma ciência, né, com método, amostragem, experiência, ela entra nesse ciclo. Isso aqui depois se torna cíclico e existe uma evolução constante da ciência. Ok, pessoal? Então é a ciência normal, ela é um padrão, aí ela começa a descobrir falhas na sua teoria, né? E aí entra uma crise, novas teorias entram e dá uma nova cara para essa ciência. E aí, assim, isso é cíclico, isso vai acontecendo com energia elétrica, com física, com tudo, né? A gente vai vendo isso aí, o que a gente fala, mas se acredita muito na ciência, porque a ciência ela acaba se revendo o tempo todo, questionando a si mesma, né? A ciência, depois a gente vai conversar sobre filosofia e religião, a ciência ela não é dogmática, não existe uma verdade absoluta, a não ser a realidade dos fatos, né? Mas ela também pode ser, com o tempo, transformada, né? A gente não sabe o que acontece aqui, se em Campo Jordão, dependendo da altitude, alguns experimentos científicos podem ter um resultado diferente do que experimentos feitos em Ubatuba, no nível do mar, ok? Então é isso. Aqui também eu tenho mais algumas referências que são bacanas. Eu pus o vidinho para vocês assistirem, é bem divertido, galera. Eu recomendo, se quiser, no nosso Google Sala de Aula. Se vocês quiserem, é no YouTube, tá tranquilo de assistir. Se quiser reunir a família, todo mundo vai dar risada. Você vai ver que tem uma revolução científica, né? Que ele até é psiquiatra, o que é louco, né? E aí tenta definir quem é louco, quem é normal. E aí depois acontece uma revolução no filme, e você vai ver que isso aí vira uma loucura, né? Frankenstein também é um livro muito interessante, né? Que é a questão do romance Mary Shelley, que é do Dr. Frankenstein, né? Um médico. Vou contar essa história, vou dar um spoiler. Um médico que quer tentar a imortalidade, né? Então ele junta partes de pessoas mortas e com a eletricidade ele quer reviver. Pessoal, isso aqui é uma época em que estavam discutindo a relação da eletricidade com a vida. A gente cansa de ver filme, né, em que ressuscita as pessoas com eletrochoque, né, e o cara volta à vida. Ok, então, é isso mesmo. A gente vai ter aqui essa empolgação na época. Então ele pega partes humanas e coloca, e de um raio cai e ele revive. E aí, o grande questionamento, porque isso aqui é literatura, né, gente? A literatura é fantástica para trazer perguntas para a gente. O grande questionamento é, beleza, eu tenho vida. Só que o Frankenstein, a aberração, ele era todo costurado, era um monstro, uma aberração. E ele via o Dr. Frankenstein com a sua noiva, apaixonado e tudo mais. E ele falou, faz uma namorada para mim. E o Dr. Frankenstein, não, vou criar a raça das aberrações. Não pode, você não pode procriar. Enquanto não melhorar o processo, você não pode viver como uma pessoa normal. E ele não podia conversar com ninguém, né? Ele vivia em isolamento, ele não conversava com ninguém, não tinha amigos, não tinha namorado, e ele fica. Até que um dia ele se revolta e mata a noiva do doutor. Ele mata, e aí na fala final dele, ele chega pro doutor e fala, agora você vai saber o que é viver como eu, sozinho. Né? E vai embora, some e nunca mais encontra um Frankenstein. Então, será que a vida é só movimento de músculos? Né? Temos mais na vida? É muito bacana também. Frankenstein tem filmes e tem várias coisas que vocês podem olhar. A questão é, então, aí,
as primeiras hidrelétricas, a questão da corrente elétrica. Saiu um documentário, acho que é no Amazon Prime, não sei se vai ter alguma coisa no YouTube, sobre a guerra das correntes, sobre corrente alternada, a questão da distribuição de eletricidade, que mudou muita coisa, e Isaac Newton com a lei da gravitação universal. Né? O que muda? Muda muita coisa. As teorias de Isaac Newton mudaram muito. Hoje existem negacionistas, né? Falsos filósofos falando contra Newton, contra Einstein, que não provam nada, né? Tem gente falando da Terra plana, né, gente? Então, vamos abstrair um pouco. Mas a gente pode ver como Isaac Newton mudou muita coisa na nossa visão de mundo. Bom, é isso, pessoal. Vai ter lá na nossa Google Class umas atividades para vocês fazerem. E qualquer dúvida é só gritar. Beleza? Obrigado. Até a próxima.